Graça e paz, amada igreja. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus possa falar tremendamente ao seu coração nessa noite, através da sua palavra. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele vai falar que no mundo existe 4 tipos de corações. E a gente vai trabalhar com esse tema. 4 tipos de corações. Com uma pergunta, uma interrogação: qual o nosso? Qual o nosso tipo de coração? A palavra de Deus, ela está sendo semeada em 4 corações. E o que é que a gente vai perceber? O que Jesus fala, que de 100% semeada, somente 25% irá corresponder à lei da semeadura. 3 corações não vão responder à palavra de Deus. Isso é preocupante, porque de 4, somente 1 responde à palavra de Deus. E nós vamos ver que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai mostrar que o primeiro coração, ele não recebe a semeadura, a palavra de Deus, porque é um coração endurecido. Tem pessoas que vão passar anos dentro da igreja, mas vão ter um coração endurecido. É o coração de rocha, o coração de pedra, onde a semente do evangelho é lançada, ele bate naquela pedra e cai fora. Cai fora do coração. O coração dessa pessoa não absorve a palavra de Deus. O segundo coração é o coração que nós chamamos do coração raso. O que é isso, pastor? O coração sem raiz. Ele não tem raiz. A palavra de Deus é até semeada, mas ela não vai brotar, ela não vai germinar, ela não vai dar frutos. E o terceiro tipo de coração que não recebe a palavra de Deus é o coração ocupado, ou o coração preocupado. Então esse tipo de coração até ele tem até profundidade, mas ele não vai germinar também. Essa semente que é a palavra de Deus, que será lançada nele, ela não vai produzir frutos. E entre os 4 corações, um vai germinar. E esse vai dar fruto, que é o coração frutífero. Esse coração, ele vai receber a boa palavra de Cristo e vai germinar, e vai dar frutos para a glória de Deus. Quando a gente vê Jesus, ele era mestre em contar parábolas, histórias. Jesus era mestre, ele usou parábolas. O termo parábola significa colocar ao lado e medir, fazer uma comparação. O intuito da parábola que Jesus contava era contar uma simples história para trazer uma verdade absoluta. Então Jesus contava uma história para mostrar uma verdade através de parábolas, principalmente as parábolas do reino dos céus. Ele quer mostrar uma verdade. Ele quer mostrar uma verdade. Jesus, ele adotou esse método. Por quê, pastor? Com as parábolas do reino do céu, ele queria apontar para uma ampla verdade, que ele queria mostrar o céu. Que o céu vai pertencer àquele que ouve a palavra de Deus. O propósito da parábola, Jesus era mestre, era revelar o reino dos céus nas parábolas do reino de Deus, mas também ocultar a palavra de Deus. Por que Jesus, às vezes, ele oculta a sua palavra? Por causa do coração endurecido. Por causa do coração endurecido. Jesus, ele faz isso. Então, as parábolas, elas mostram que elas são janelas de oportunidades para que a pessoa encontre Jesus Cristo, tenha um relacionamento direto com Ele, mas também é uma porta fechada para aqueles que endurecem o seu coração. Jesus, ele vem revelando esse mistério há mais de 2000 anos, o mistério do reino dos céus, e muitos não aceitam essa palavra por causa do endurecimento do coração. O mistério já foi revelado, que é o evangelho, que é as boas novas de salvação. Então, essas parábolas contadas por Jesus, elas são informações importantes para aqueles que estão com os corações quebrantados, contritos para ouvir a sua palavra, que está com o coração aberto para que a palavra possa germinar no seu coração. Por que foi que Jesus contou parábolas? Por causa do endurecimento do coração dos religiosos, que eram chamados fariseus daquela época. Muitos religiosos, corações duros, fingiam que não ouviam a palavra de Deus, eram cegos espirituais. Jesus vai de encontro a eles, dizendo que eles haviam uma cegueira espiritual.
E Jesus, a partir do momento, começou a falar em parábolas, justamente para que eles não entendessem. Muitos têm o coração endurecido, a cegueira espiritual, e o motivo disso, incredulidade, dureza de coração, o endurecimento do coração. Nós temos o exemplo de Faraó. Quando nós lemos lá, é muito interessante lá, nas 10 pragas lá em Êxodo. Faraó endurecia o coração, como Deus sabia que ele ia endurecer o coração, depois Deus ia lá e endurecia o coração dele, que era para ele não entender mesmo, que era para que a glória de Deus fosse manifestada através daquela nação pagã que era o povo do Egito. Quando as pessoas, por sua própria vontade, elas rejeitam a palavra de Deus, por causa do endurecimento, muitos fazem o quê? Têm desprezo pela palavra de Deus, descaso pela palavra de Deus, o desdém da palavra de Deus, apesar de serem avisados que esse desdém, esse desprezo, poderão lançar eles sobre a condenação, mas elas continuam, essas pessoas, com os corações endurecidos. E Jesus disse que chegará um tempo que não dará mais tempo, não dará mais tempo. Essas pessoas com os corações duros não dará mais tempo, elas não terão mais capacidade de se arrependerem de seus pecados. Por quê, pastor? Por causa da dureza do seu coração. Meus irmãos, o maior juízo que Deus pode dar a uma pessoa é entregar a humanidade ao seu próprio desejo e à sua própria vontade. Quando Deus entrega a humanidade, toma aqui, faz o que tu quer, pode ter certeza que isso é sinal de condenação. 4 corações nessa noite. Qual o nosso coração? Abramos nossas Bíblias na parábola do semeador, Mateus 13. Nós vamos ler do versículo 4 até o 9. Mateus capítulo 13, dos versos 4 até o 9. Dos versos 4 até o 9. Mateus 13, do 4 ao 9. Amém, igreja? Eu vou ler os pares e gostaria de dividir a leitura com os irmãos, que os irmãos lessem os ímpares. A palavra de Deus diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Amém, igreja? Curve sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te bendizemos nessa noite, gratos, ó Deus, pela tua palavra, revelada e inspirada. O que nós precisamos nesse momento é de iluminação, compreensão, quebrantamento, ó Deus, para que essa palavra seja lançada, mas que seja absorvida pelos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, que o Senhor vá de encontro a cada um aqui nessa noite, cada um com os seus problemas, para que haja solução através do teu Filho amado Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? 4 corações. Jesus vai mostrar 4 corações aqui. Essa parábola aqui é a porta de entrada para o entendimento de todas as outras parábolas. Se você entender essa parábola aqui, você vai entender todas. A porta de entrada para o entendimento de todas as outras parábolas. Essa parábola aqui é tipo uma chave hermenêutica que abre a porta para as outras. E é interessante que Jesus conta a parábola e explica a parábola. Então nós estamos com a parábola aqui nas mãos. É interessante que o nome de um autor chamado John Buckley, ele vai dizer que essa parábola não precisa mais
ser explicada, mas ela precisa ser aplicada em nossas vidas. Quem não compreende essa mensagem não entenderá o significado espiritual das demais parábolas. Por isso é uma chave. Jesus, ele fala várias verdades aqui, várias verdades. Ele vai falar do semeador, ele vai falar da semente que é a palavra de Deus, ele vai falar do solo, o solo aqui é o nosso coração, ele vai falar da semeadura, do crescimento e da colheita. Então nós vamos ter aqui, essa parábola revela várias coisas aqui para o cristão nessa noite, e também para as outras pessoas. A primeira coisa que a gente vê aqui, quando a gente leu no verso, só em termos de contexto, verso 1 e 2, é que Jesus, ele nunca se impressiona com as multidões. Tem muitas pessoas que se impressionam com números, com as multidões. Olha o que Jesus disse, ó. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou, versículo 1, tá? 13:1. Em casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava no pé da praia. Por que Jesus, ele não se impressiona com a multidão? Porque muitos desses aqui não iriam crer em Jesus. Muitos desses aqui eram aqueles que colocaram palha para Jesus e cantaram Hosana nas maiores alturas. E logo em seguida estavam lá dizendo crucificam, mandando crucificar Jesus. Então Jesus, ele não se impressiona com as multidões, não. Jesus ele não se impressiona. Muitos desses aqui que seguiam Jesus não dariam frutos de arrependimento. O coração desse povo aqui parecia um solo podre, um solo abandonado, um solo que não daria frutos. A maioria dessas pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus. Essa parábola também mostra que o solo simboliza o quê? O coração. Nós vamos ver o primeiro tipo de coração. Agora nós já vamos para as respostas de Jesus para cada coração. Por isso que o tema dessa noite é 4 corações. Qual o nosso coração? Primeiro coração, o coração endurecido. Verso 19 agora. Nós vamos do verso 19 até o 23 agora. Olha o primeiro coração. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É interessante que o coração duro. Por que o coração duro? Porque Jesus lançou a parábola, mas bateu no coração e caiu no chão. O coração de pedra, um coração duro. A palavra foi até lançada, mas bate no coração, cai à beira do caminho. O coração duro é um coração inquieto, um coração perturbado, que deixa o homem indiferente às coisas espirituais. A palavra passa por ele, bate no seu coração, cai no chão. Ele não consegue absorver a palavra de Deus em seu coração. Se eu perguntar qual foi a pregação do domingo passado, essas pessoas aqui que ouvem do coração de pedra, eles só conseguem estar satisfeitos com eles mesmos. Eles estão agarrados, escravizados a hábitos, escravos de rotina, são orgulhosos, presunçosos com as suas crenças que estão aí por fora e são consumidos pelo prazer. Esse ouvinte aqui, ele é insensível às coisas espirituais do reino de Deus. Ele não consegue absorver a palavra, a semente de Deus está aqui, foi lançada, bateu no coração, caiu no chão. É um coração apático, um coração distante, um coração diferente, um coração negligente e às vezes até hostil. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer que às vezes nós não podemos dar pérolas aos porcos. Ele não quer saber do evangelho. Por quê? Porque a semente foi lançada, mas bate nele e volta, cai no chão. Um coração duro. Ele até ouve a palavra de Deus. Olha o que é que Jesus disse. A todos os que ouvem a palavra do reino. Eles chegam a ouvir. Mas quando é lançada, é batida no coração e volta. Eles não compreendem. Eles não têm entendimento espiritual. Muitos vão escutar o sermão nessa noite, mas não vão prestar atenção no sermão.
A palavra de Deus não vai produzir efeito nenhum nesse tipo de coração endurecido aqui. Não vai produzir fruto nenhum. Há uma multidão de ouvintes em igrejas espalhadas nos 4 cantos da terra, que vai à igreja, mas o que é que acontece com elas? A palavra bate no coração e volta. E o pior é o que acontece em seguida. Veja só o que é que diz na parte B do versículo 19. E vem o maligno, Satanás, e arrebata. Não escutou, por causa da dureza de coração, não escutou a palavra de Deus, a palavra é lançada, bateu no coração, caiu no chão, o que é que o maligno vem? Rouba. Rouba a palavra de Deus. Tem gente que brinca. Satanás não brinca. Satanás vai lá e arrebata. Por quê? Porque entra semana e sai semanas. Essas pessoas aqui vivem sem fé, sem temor, sem rendição ao Senhor. Geralmente o estado deles é um estado de morte, morte espiritual. Eles estão caminhando para ser sepultados. Eles estão caminhando em direção às portas largas. É isso. O diabo, ele sempre quer arrebatar, se apoderar. Ele é como um bandido, ele é como um ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Por quê? Porque a palavra bateu no coração. A pessoa não absorveu a palavra caiu no chão. O diabo vai lá, passa à beira do caminho e rouba a palavra do seu coração. Por isso nós temos que ter cuidado com os corações endurecidos. Porque a palavra de Deus, ela não vai germinar nesse campo, nesse coração endurecido. Um coração endurecido. Lucas vai dizer que a semente é pisada pelo homem. O homem pisa na palavra de Deus. O diabo teme a palavra de Deus, mas o homem pisa na palavra de Deus. Pisa na palavra de Deus. A palavra de Deus é pisada. A palavra que o diabo teme e treme diante dela, e os homens não. Endurece o coração. A palavra bate, o diabo vem e arrebata. A rejeição do coração humano. A culpa aqui é do homem e não do diabo, porque a palavra foi lançada, ele ouviu, bateu no coração e caiu no meio do caminho. Depois ele vem, um coração endurecido, onde a semente é roubada. Para que, pastor, tudo isso? Para que o ouvinte dessa palavra, para que esse coração não creia e não seja salvo. Tudo isso é para mostrar que nós só herdaremos o reino de Deus se nós frutificarmos. Satanás arrebata a semente do seu coração. Satanás é o opositor. Ele é opositor ao evangelismo. Vamos evangelizar agora. Terça-feira ele é o opositor. Aonde o semeador sai semeando, Satanás sai atrás para roubar. A evangelização. Então eu quero que a igreja preste atenção. A evangelização não só é um campo de semeadura da palavra de Deus, não. Claro que não. Claro que não. O principal alvo é esse, a semeadura. Mas a evangelização é um campo de batalha espiritual, onde a igreja tem que ir de joelhos dobrados, orando e sendo uma igreja temente ao Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Nós temos que ter muito cuidado. Segundo tipo de coração, coração raso. Olha o que é que ele diz aí no verso 20 e 21. Eu vou ler para os irmãos. Os irmãos acompanham a leitura. Versículo 20 e 21. Segundo coração, coração raso, sem raiz. O que foi semeado em um solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. A gente vai ver que todos ouvem a palavra. E logo recebe com alegria. É uma animação, é um chororô, é uma alegria grande. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Coração raso, coração que Jesus vai dizer aqui sem raiz, é um coração superficial. A semente até cai, mas não brota. A semente até cai, mas não dá fruto. Não dá fruto. Porque quando a semente vai brotar, ela bate em rochas.
ela bate em rochas. A semente até tem um início promissor, mas no final é desastroso. Aqui é aquele que começa as coisas, mas não termina. Começa, mas não termina. Coração superficial, o coração raso, que tem respostas imediatas à palavra de Deus, mas é um coração imprudente. Aqui é chamado coração inconstante. Não tem constância com nada na vida. Nada que começa termina, é o coração superficial. Ele ouve a palavra e recebe com alegria. É isso que Jesus vai dizer. E logo recebe com alegria, com toda alegria. A alegria é grande. É interessante que Marcos, o evangelista, essa parábola está nos 3 evangelhos. E depois, quando estiver em casa, vê junto. Marcos vai dizer que logo ele recebe com alegria. O que é que isso quer dizer? Imediatamente. Essas pessoas agem no calor da emoção. São os crentes emocionais. O crente que nasce emocional, ele vai morrer emocional. A sua decisão é baseada na emoção e não na razão, de forma sentimental e não com convicção. São ouvintes, emotivos, até empolgados, recebe com alegria, porém é o fogo de palha. Tocou fogo, acaba bem ligeirinho. Tocar fogo numa vassoura de palha bem rapidinho. Eles sentem até alegria, mas é uma alegria passageira. Esses corações abraçam a alegria, mas não entendem. Eles pensam que é apenas uma novidade, uma ideia. Ou então eles querem agradar, sabe a quem? A quem pregou. Quem já não ouviu isso? Eu vou me converter, porque o meu tio, meu pai, meu irmão, não dura. Se não for uma ação do Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, é coração raso. Esse ouvinte é inconstante. Sabe o que é que ele faz? Ele muda de lado, conforme sopra o vento. Inconstante, coração superficial. Versículo 21 é o que é que ele diz: mas ele não tem raiz. Raso, é raso. Esse ouvinte não tem raiz em si mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Ele tem raiz em si mesmo. Sua fé é temporária. A verdade que as respostas são até imediatistas. Eles respondem ao Evangelho, mas apenas de forma externa. Por que de forma externa, pastor? Da boca para fora. Ouve, mas responde da boca para fora. Esse ouvinte aqui, ele não nasceu de novo, ele não foi regenerado, ele não nasceu da água e do Espírito. Houve adesão, mas não houve convicção de salvação. É isso que acontece. Não houve conversão, houve entusiasmo, mas não convicção que o Espírito Santo o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Não tem convicção. Esse tipo de ouvinte aqui, esse tipo de crente aqui, fica evidente que ele constituiu a sua vida em uma farsa. Ele constituiu a sua vida pisando os pés dentro d'água, em vez de mergulhar em águas profundas. Ele não constituiu sua fé em Cristo. Ele constituiu sua fé, sabe em quê? Nas vantagens imediatas que foram oferecidas a ele. Hoje nós vemos muitas pessoas pregando o evangelho da prosperidade. Maldito evangelho. O evangelho do sucesso. E o que é que as pessoas fazem? Abraçam esse evangelho. Abraçam as vantagens imediatas. O evangelho do lucro, o evangelho do ter, as vantagens imediatas, mas eles não perseveram, eles não aguentam o sol do evangelho, a luz de Cristo no coração deles. O evangelho genuíno, eles não vão permanecer. Por quê, pastor? Porque eles se escandalizam. Quando chega a verso 21, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Se escandalizam, sabe o que é que acontece com eles? Se desviam. Eles vão mudar para outras igrejas que aceitam tudo, menos a verdade do evangelho. Se Cristo verdadeiramente te libertar, tu nunca mais será o mesmo. E a verdade de Cristo, ela confronta o coração do crente. Ela está nos confrontando nessa noite.
Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Esses homens e mulheres nunca calcularam o custo de seguir a Cristo. Esse é o tipo de ouvinte que se desviam por qualquer pessoa, qualquer motivo, razão ou circunstância. Não entendem o verdadeiro sentido de ser um discípulo de Cristo, de seguir a Cristo, o que é autorrenegação, o que é sacrifício de obediência, o que é santidade na prática, o que é viver verdadeiramente para Deus. Meus irmãos, eles ignoram o caminho da verdade. E eu digo uma coisa para você, nós que estamos aqui como crentes nessa noite, vai custar tudo, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, porque um dia nós estaremos face a face com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai custar tudo, mas vai valer a pena. Para os corações rasos, não, porque não houve evidência de conversão nesses corações, mesmo através do seu sentimentalismo, ou as suas alegrias, como Jesus disse, recebe com alegria, são sentimentais, mesmo com a sua falsa esperança, os seus falsos desejos, ele está realmente caminhando a passos largos, mas a passos da destruição. Terceiro coração, qual o nosso coração? Já foi falado sobre dois aqui, o coração de pedra, o coração raso. O terceiro coração é o coração ocupado ou o coração preocupado. O que é que está tirando o teu foco de Cristo nessa noite, meu amado? Versículo 22, os irmãos, o coração ocupado, um perigo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra de Deus, e ela fica infrutífera. É isso que acontece. O solo aqui é profundo, o solo aqui parece até rico, o solo aqui parece até adubado, o solo aqui parece até fértil, mas só que não é. Um coração ocupado, ou um coração preocupado, um coração que ouve a palavra de Deus, mas se distrai com as coisas do mundo, ou com as suas próprias coisas. O que é que está distraindo o crente nessa noite, que ele tem que voltar para o primeiro amor, e colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Os espinhos cresceram, mas a palavra foi sufocada. Os espinhos, a semente foi sufocada. O espírito do mundo inunda o coração desse tipo de crente aqui. Inunda com o quê? Com as coisas do mundo. Inunda a palavra, sufoca a palavra de Deus. Há uma diversidade de interesses, mas interesses pessoais, não interesses pelas coisas do reino de Deus. Não. Esse ouvinte deixa esses interesses deles ou interesses particulares tomar o lugar de Deus. É isso que acontece. Esse ouvinte não tem ordem de prioridade. Qual a prioridade da nossa vida nessa noite? Muitas coisas têm tirado Cristo do primeiro lugar da igreja. O que é que tem tirado Cristo do primeiro lugar da igreja? Muitas coisas. Qual é a principal prioridade da sua vida nessa noite? O que é que está substituindo Cristo na sua vida nessa noite? Um coração ocupado é sufocado pela concorrência dos cuidados exteriores do mundo. Você não está preocupado com os problemas interiores, mas os exteriores, os lá de fora. Esse ouvinte chegou a ouvir a palavra também, mas os cuidados com as coisas do mundo prevalecem. O mundo falou mais alto. Quantos já não entraram aqui e já saíram? O mundo falou mais alto, as glórias do mundo são melhor, as fascinações do mundo é melhor para ele, é melhor do que a graça bendita de Deus. Para esse tipo de coração aqui, ele prefere as concupiscências, os desejos do mundo, da carne e a soberba da vida, em vez de colocar Cristo no primeiro lugar. Tomaram o lugar de Deus, esses corações aqui, porque eles foram sufocados por as coisas do mundo. Ele pode até ser chamado de crente do mundo, porque ele quer servir a dois senhores e não dá certo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Quer agradar amigos e a Deus, não dá certo. Quer atravessar o oceano com um barco furado, vai afundar.
vai afundar, não dá certo. Não dá certo. Um coração ocupado é sufocado, Jesus vai dizer aqui, pelas fascinações da parte B, e as fascinações das riquezas sufocam a palavra de Deus. As fascinações, esse ouvinte dá mais valor à terra do que ao céu, as coisas materiais do que as coisas espirituais. Ele não está nem aí para Deus, nem aí para Deus. O dinheiro é o seu Deus, a fascinação da riqueza está em primeiro lugar, fala mais alto do que a voz de Deus. O esforço desse tipo de coração aqui era para conseguir posição social, por meio de posses, de bens, de segurança material, e isso traz o que? Ansiedade ao seu coração, e tira o primeiro lugar de Cristo. E esse coração vai ser sufocado pelos espinhos que sufocam as aspirações de Deus, do nosso Senhor, porque não há prioridade. Jesus amou o jovem rico. Quando nós lemos lá em Marcos, ele amou o jovem rico, mas o jovem rico amou as riquezas. A questão nunca foi as riquezas. Ter dinheiro é bom, muito bom. O problema é substituir Deus por essa entidade que se chama riquezas. O amor ao dinheiro, como diz o apóstolo Paulo, é a raiz de todos os males. Um coração ocupado, o Lucas vai dizer que esse tipo de coração aqui, ele está ligado no prazer, nos deleites da vida. Esse ouvinte aqui é obcecado pelo prazer, o prazer do prazer, como diz John Piper, que se chama o hedonismo. Ele quer o prazer por prazer, ele quer sentir mais e mais, e a cada dia ele se afasta de Deus. O prazer pelo prazer é o hedonista, que não está nem aí com ninguém, nem com as coisas espirituais, mas com o seu prazer momentâneo, um coração ocupado. Jesus vai dar aqui, e vai dizer o que é que ele é. Lá no finalzinho, ele é infrutífero. Olha o que é que ele diz no finalzinho, do verso 22. E a fascinação das riquezas sufoca a palavra de Deus, e ela fica infrutífera. Coração que não tem frutos, o que é que vai acontecer? Mestre em sementes, a semente é lançada, vai murchar, definhar e morrer. Nesse coração, não dá frutos, não encontra espaço para crescer, pode até crescer, mas não dará frutos. A igreja de Sardes, Jesus olha para ela, para a igreja, escrevendo a carta e diz: vocês pensam que estão vivos? Vocês estão mortos espiritualmente. É igual esse coração aqui, pensa que está vivo, mas está morto. Assim são esses três corações, ou os corações ocupados com as coisas do mundo. Três corações, nós estamos incluídos em algum deles. Nenhum deu fruto, mostrando que essas pessoas não são salvas, pois toda pessoa que pertence ao semeador, ela é frutífera. Ela é frutífera. E nós chegamos no quarto tipo de coração. Eis a notícia boa. Você pensou que não ia ter notícia boa nessa noite? Tens a notícia boa. Primeiro Jesus, ele dá de barrote, depois ele traz o alento. Olha o que é que ele diz, o terceiro tipo de coração. Esse tem que ser o nosso coração. O coração do versículo 23, o coração frutífero. Olha o que é que ele diz. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos ler, igreja, aqui, para que esse seja o nosso coração. Vamos lá, igreja, todo mundo junto. Mas solo adubado, solo fértil, diferente daquele da beira do caminho, do coração endurecido, diferente do coração rochoso, que não produz frutos, diferente do coração que vai estar cheio, infestado de ervas daninhas, cheio de carrapicho, cheio de erva daninha. Não, aqui a semente vai se abrir, e a vida vai produzir, e vai ter colheita, e nós vamos produzir a 100, a 60 e a 30 por um.
É assim que nós temos que viver. A primeira coisa é que esse coração, ele ouve e compreende a palavra de Deus. Olha o que é que Jesus diz: mas o que foi semeado em boa terra, o coração que foi semeado, ele ouve a palavra de Deus e a compreende. Ouve e compreende a palavra de Deus. Ele ouve a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, recebe, Marcos diz, e guarda. Ouve, recebe a palavra de Deus e guarda no seu coração. Nós somos esse tipo de coração que ouve a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus. Marcos vai dizer, e retém. Então esse tipo de solo tem que ouvir a palavra de Deus, receber e acolher no coração. O irmão de uma vez disse, mas o coração não é aqui? Eu disse, pastor, é aqui. O coração, guardar a palavra de Deus no nosso coração, guardar a palavra de Deus pela fé em Cristo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Essas pessoas não apenas ouvem, mas têm um coração aberto e disposto, com firme propósito de obedecer a Deus, viver para Cristo, colocar em prática a mensagem, dar frutos para o reino de Deus. É interessante que no começo do texto vai dizer que ouve com alegria. Aqui não, aqui vai dizer ouve e acolhe, ouve e coloca no coração, ouve e coloca na mente. A boa terra, a boa semente é um coração receptivo à palavra de Deus. Então, ele ouve, recebe, guarda e agora frutifica, pratica a palavra de Deus, vive na prática das boas obras. É assim. Em dias agitados, são poucos os que ouve, recebe, guarda e pratica. Decoraram, né? Ouve, recebe, guarda e vai, pratica. É assim que o crente vive. Dias agitados, poucos param para ouvir a palavra de Deus. Só os que ouvem e meditam na palavra de Deus, só os que ouvem e meditam podem colocar ela em prática. Só os que ouvem e meditam podem dar frutos para a glória de Deus. Quem são essas pessoas que ouvem, recebe, guarda e pratica a palavra de Deus? Aqueles que verdadeiramente um dia se arrependeram dos seus pecados. Aqueles que verdadeiramente confiam em Cristo como seu Senhor e Salvador. Depositam toda a sua confiança no Rei eterno e imortal, como foi cantado aqui, invisível mas real. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que vivem em santidade, aqueles que honram a Deus, aqueles que vivem em obediência, amam a Cristo, servem a Cristo com fidelidade. São esses. Esse é o tipo de nosso coração. Qual o nosso coração nessa noite? O coração de pedra? O coração raso? O coração raso? O coração que é raso ou o coração que ouve, que frutifica? Qual o tipo do nosso coração? Cada um daqueles 3 corações ali, ele era influenciado por alguma coisa. O primeiro era influenciado pelo diabo, que passava e roubava. O outro era o coração superficial, pelos enganos. Os enganos e o coração ocupados. Estavam preocupados com o quê, pastor? Com as coisas do mundo. 3 inimigos dos crentes: a carne, o mundo e o diabo. Nós estamos dando fruto, um coração receptivo. Qual o nosso tipo de coração? É esse aqui, do verso 23. Este que frutifica, é o que Jesus diz aqui no finalzinho. Compreende mais o que foi semeado em boa terra. É o que ouve a palavra, compreende, medita. Este frutifica. Nós estamos frutificando, produzindo para a glória de Deus. Marcos vai dizer que o fruto vingou. O fruto cresceu. É isso que distingue um coração dos outros corações. O fruto vinga, o fruto cresce, o fruto produz para a glória de Deus. O diferencial do crente é a frutificação. Nós estamos frutificando para a glória de Deus. Lucas diz que
Esse tipo de coração aqui frutifica com perseverança. O que é isso, pastor? Nós estamos tendo continuidade no que nós começamos. Perseverança é constância, eu começo, eu termino. Perseverança é continuidade. A nossa fé está sendo renovada dia a dia, diariamente, para que nós possamos continuar, perseverar, ter constância no que nós começamos. A nossa mente está sendo renovada diariamente com essa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus aqui está simplesmente descrevendo o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão está aqui, porque o fruto, ou seja, o fruto tem que haver transformação. A evidência número 1 da salvação do crente é a transformação, é a renovação da mente. Eu não posso mais viver como eu vivia antes. Nós estamos dando fruto, nós estamos tendo esse coração aqui, receptivo, o coração frutífero. Os outros três tipos de coração nunca produziu fruto, nunca nasceram de novo, e nunca vão nascer de novo, por causa da sua incredulidade. A marca do verdadeiro crente é aquele que produz fruto. A árvore é conhecida pelo fruto. Uma árvore boa produz fruto bom. A marca dessa pessoa, desse crente, não é apenas o fruto, somente um tempo, não, mas é fruto perseverante. Marcos vai dizer, perseverança na frutificação. Não é eu faço hoje, faço amanhã. Eu estou de um jeito hoje e estou de outro jeito amanhã. Não. Constância, perseverança. E a pergunta que fica é, nós estamos tendo constância nas nossas vidas? Nós estamos tendo perseverança quando nós começamos uma coisa para terminarmos? Esse é o desafio da igreja hoje, nessa noite. Perseverança, constância. Nós estamos tendo, essa é a marca do crente. Essa é a marca do crente. Frutificação e perseverança. Nós estamos tendo constância. Essa pessoa aqui desse coração não se desvia por causa das angústias, não, por causa das perseguições de forma nenhuma. Jesus disse, o mundo perseguirão vocês por causa de mim. Você pensa que você está sendo perseguido por causa de você? Não é não, é por causa de Cristo. É por causa de Cristo, nunca foi por mim, por você, não é por nada em nós, é por causa de Cristo, Cristo em nós. O mundo perseguiu a mim, perseguirão a vocês também, é por causa de Cristo. Um coração frutífero não fica fascinado com as riquezas e os prazeres, os deleites, não. O céu é nossa casa e não a terra. Seu prazer tem que estar em quê, pastor? Em Deus. O meu prazer e o teu prazer tem que estar em Deus. Servir a Deus, viver para Deus, glorificar a Deus, estar firmado em Cristo. Esse tem que ser o nosso maior prazer. Aqui eu faço uma parte, aqui eu faço um parêntese. O que é importante, que há muitos semeadores semeando outra palavra que não é a palavra de Deus, palavra de homens. Homens semeiam palavra de homens, palavra, o que o homem quer ouvir e não o que a humanidade precisa ouvir. E aqui nós pregamos isso, o que é que a igreja precisa ouvir e não o que ela tem que ouvir. Mas eles continuam sem produzir frutos, continuam sem ter a vida eterna, porque estão procurando caminhos e atalhos fáceis para chegar a Jesus, e o caminho é Jesus Cristo nosso Senhor. Um coração frutífero, ele produz em diferentes proporções, ele produz a 100, a 70 e a 30 por 1, essa é a marca, essa é a ordem. Marcos vai dar na ordem crescente, vai dizer a 30, a 60 e a 100 por 1, nós temos que frutificar. Por isso que muitos crentes não são iguais. Por quê? Porque não se consagram, porque não jejuam, porque não oram igualmente uns aos outros. É isso que acontece.
Por isso que muitos não ficam cheios do Espírito Santo de Deus. Nem todos são comprometidos em produzir frutos para Deus. Infelizmente, nem todos. Eu termino com algumas aplicações essa noite, para que a igreja possa pensar no que foi falado. A primeira é: nós não devemos desprezar, de forma nenhuma, os opositores da palavra de Deus. Nós não podemos desprezar. Nós sairemos para pregar a palavra. E o que é que Jesus disse? A primeira parte onde nós lemos, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá no verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Escute o que é que eu estou falando. Jesus está falando conosco nessa noite. Nós não podemos brincar com os opositores da palavra de Deus. Quem são eles, pastor? O mundo, a carne e o diabo. Quando nós formos sair, nós temos que sair terça-feira consagrados. Consagrados a Deus. Eles armam ciladas para impedir, se possível, até a entrada dos santos, dos eleitos no reino de Deus. Imagina quem já está perdido aí. Imagina quem já está perdido. Segunda aplicação: nós às vezes supervalorizamos as respostas imediatas, né? Tem muitas pessoas que vivem de aparência, e as aparências enganam. O que é que Jesus vai dizer aqui? Sabe o que? Nos evangelhos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe o que é que vai acontecer com muitos crentes? Adesão. Eu vou aderir, mas eu não vou me converter, porque a conversão é do céu. Pessoas aderem à fé cristã, e há muitos assim, mas isso é temporário. Não há perseverança, não há constância, não há conversão, não há remissão de pecados, não há. Terceiro, nós devemos valorizar. Agora sim, isso aqui nós devemos valorizar. Aqui o que é a semeadura. Olha a semeadura aqui. Olha a semente aqui. A semente, nós temos que valorizar a semente. A palavra de Deus. Essa verdade, ela é poderosa para alcançar o pior dos corações, que vivem em todo tipo de engano. Ela é poderosa para transformar, para que a pessoa possa nascer de novo, nascer do alto, nascer do céu, ser transformada, ser mudada, ser impactada, ser transformada. Somente através dessa palavra, nascer de novo, nascer do alto, nascer do céu, nascer de Deus. Somente assim. Se o coração for bom solo, esse coração vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Se Cristo verdadeiramente te libertar, tu nunca mais será o mesmo. Haverá transformação, mudança de vida, completamente. Ele está fazendo isso hoje. Não há como dizer, ninguém aqui hoje que não teve a oportunidade de dizer que o semeador semeou a palavra, para que esses corações possam absorver a palavra de Deus, para que essas pessoas possam absorver, receber, guardar, para que possa frutificar. Ninguém pode dizer que não foi recebido, para que haja o que Deus faz de melhor, transformar pecadores injustos em homens separados para a glória e louvor do seu nome. É isso que Deus está fazendo, transformando uma antiga raça em uma nova raça, uma nova criação, para Ele e por meio dEle, e para Ele. É isso que Ele está fazendo, através de Cristo Jesus nosso Senhor. 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 Somente através dEle e por Ele. Aquele que se entrega,
somente por meio dele e por ele. Só há céu porque Cristo está no céu. Só é céu porque Cristo está nos aguardando no céu. Virá buscar em glória, majestade e poder a sua igreja, a que verdadeiramente persevera, aqui os verdadeiros, aqueles que têm constância, aqueles que não vão se abater com a angústia, com a perseguição, aqueles que não vão olhar para os prazeres e se alinhar a esses prazeres, não, mas os arrependidos e os confessantes. Se você não tomar essa decisão, que essa palavra possa ser germinada no seu coração hoje. Não tem como chegar ao céu, a não ser através de Cristo nosso Senhor. Somente assim. O céu só é céu porque Cristo está lá. O cordeiro que foi morto, imolado, naquele madeiro maldito, por mim e por você. Morto para dar vida, ressurreto dos mortos vitoriosamente. Venceu o último inimigo que era a morte, matou a morte, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Qual o tipo do teu coração? Primeiro, segundo, o raso, o ocupado, o de pedra, o raso, o ocupado, ou o que vai dar frutos para a glória de Deus? Qual dos quatro? Que Deus possa sondar o teu coração nessa noite, meu amado irmão. Você possa ficar firme nele, sabendo que ele já começou e ele vai finalizar a boa obra em tua vida. Ele é Senhor da tua vida, Senhor da tua história. Ele quer mudar a tua vida através dessa palavra, somente ela pode mudar a nossa vida e a nossa história. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, já gratos pela Tua palavra, sabendo que o Senhor tem feito grandes coisas no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Ó Deus, que a Tua igreja seja um solo fértil para a glória do Teu nome. Nós sabemos que essa palavra já caiu e agora nós devemos frutificar, dar frutos para a glória do Teu nome, ó Deus. Aqueles corações que ainda estão endurecidos, ó Deus, que essa semente bata e quebre, ó Deus, para que eles possam crer, para que eles possam se entregar, para que eles possam se render, sabendo, ó Deus, que quem vai para o céu não são esses outros 3 tipos de corações, ó Deus. Não é o coração duro de pedra, não é o coração raso, superficial, nem muito menos o coração ocupado ou preocupado, mas aquele coração bom, que vai receber a Tua palavra, que ela possa germinar, que ela possa frutificar. A palavra foi lançada, ó Espírito Santo de Deus. O Senhor possa agora, ó Deus, nesse momento, fazer a Tua parte, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos, ó Deus, que o que nós temos que fazer é semear, é pregar a palavra. A conversão é um ato do céu, do alto, vindo de Ti, ó Pai. Mas nós cremos no Teu poder, salvador, regenerador, transformador, que o Senhor vem fazendo ao longo da história de mais de 50 anos na vida da Tua igreja. E nós continuaremos, ó Pai, semeando a boa palavra, semeando a palavra de Deus, lançando a palavra de Deus, para que ele possa cair em solo bom, para que esse solo possa frutificar a 30, a 60 e a 100, a 100, a 60 e a 30 por um, ó Deus. Isso só quem pode fazer é o Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que haja conversão para a glória do Teu nome, e vidas sejam alcançadas, ó Pai. Que nós possamos continuar pregando, anunciando e vivendo, ó Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Abençoa a Tua igreja, vai de encontro àqueles que estão passando por algum momento de tribulação, ó Deus, trazendo alento, consolando os corações abatidos.
colocando de pé, sabendo que nossa esperança final está no Senhor, sabendo que o Senhor é bom, o Senhor pede para fazer prova de Ti, o Senhor tem feito grandes coisas no meio do Teu povo. Nós cremos no Teu agir, Pai Santo, cremos que o Senhor fez e fará grandes coisas no meio da Tua igreja. Abençoa cada membro da Tua igreja, cada congregado. Abençoa os visitantes da Tua igreja, ó Pai. Que eles possam ter uma semana abençoada e abençoadora. Que a Tua palavra possa germinar, frutificar nesses corações. Ó Deus, faz, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus. Que nós não podemos fazer, ó Deus, que é ir de encontro. Sopra, Espírito Santo de Deus. Vai, Senhor, nessas vidas, quebrando, arando esses corações. Corações duros, corações de pedra, para que haja salvação. Ó Deus, que nós possamos no restante dessa semana, que se inicia hoje, ó Deus, viver para a Tua glória, dando fruto aonde quer que nós pisarmos a planta dos nossos pés, que nós possamos ser uma árvore frutífera, ó Deus, para a glória do Teu nome. Usa-nos, ó Deus, que nós possamos ser e dar bom testemunho por onde nós passarmos, que nós possamos ser as Tuas Bíblias abertas, exalando o bom perfume de Cristo, ó Deus, sabendo que a Tua palavra nunca volta vazia. Ó Deus, dar-nos, ó Deus, espírito de ousadia, para que nós não venhamos temer, mas que nós possamos ser ousados na pregação do Evangelho, pregarmos a tempo e fora de tempo, aonde nós estivermos, ó Deus, Todo-Poderoso. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos, sabendo que todo o poder e toda a autoridade vem do Senhor, mas que nós possamos ser completamente tomados pelo Teu Santo Espírito Santo, para que nós possamos ser e fazer o diferencial. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pela noite maravilhosa, pela Tua palavra, que nos exorta, nos corrige, nos encoraja, ó Deus, a continuar. Se não fosse por Ti, ó Deus, nós não estaríamos aqui nessa noite. Nós sabemos que tudo vem do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a santa presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.